Você, já parou para pensar de onde vem a palavra prova? Ela vem do latim probatio, que significa basicamente um ensaio, uma verificação. No contexto jurídico, a prova é fundamental. Ela pode ser produzida pelas partes ou determinada pelo juiz. É o elemento que orienta a busca da verdade dos fatos, ou seja, o convencimento do juiz. Bom, iniciando espécies de prova, temos o depoimento das testemunhas. Segundo Norberto Avena, o depoimento das testemunhas é a declaração de pessoas que presenciaram ou que têm conhecimento dos fatos relevantes para o processo, mas quem pode ser testemunha? De acordo com o artigo 202 do CPP, qualquer pessoa pode ser testemunha, com algumas exceções, como aqueles que a lei considera incapazes, suspeitas ou impedidas. A testemunha deve ser imparcial e não pode ter interesse no resultado do processo. E como funciona o depoimento dos policiais? Bem, Nutt explica que não há impedimento para que os policiais sejam testemunhas, desde que não tenham participado diretamente da investigação do caso. Mas atenção! A credibilidade do depoimento policial deve ser avaliada com cautela pelo juiz, levando em conta o conjunto das provas. E tem também as situações em que as testemunhas podem se recusar a depor. Isso está no artigo 206 do CPP. A recusa é possível se a testemunha for parente próximo do acusado, cônjuge, companheiro, entre outros, protegendo as relações familiares e de afeto que poderiam ser prejudicados pelo depoimento. Ainda existem as pessoas proibidas de testemunhar devido ao sigilo profissional. O artigo 207 do CPP destaca que advogados, médicos, confessores religiosos e outros profissionais não podem ser obrigados a testemunhar sobre fatos que conhecem em razão de suas funções. É importante lembrar que as testemunhas devem ser listadas na fase de instrução de processo. Em processos penais, geralmente são permitidas até 8 testemunhas por parte, mas isso pode variar em casos específicos. E para finalizar, segundo os doutrinadores Norberto Avena e Fernando Capés, o depoimento deve ser claro, direto, espontâneo e coerente. A testemunha ela deve relatar o que viu, ouviu ou percebeu, sem dar suas opiniões pessoais. A credibilidade do testemunho é fundamental para o julgamento. Agora, em relação ao reconhecimento das pessoas e das coisas, é o ato pelo qual vítimas, testemunhas, acusados ou investigados identificam uma terceira pessoa. Esse procedimento está descrito no artigo 226 do Código do Processo Penal. Exatamente. O procedimento vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a pessoa convidada para fazer o reconhecimento deve descrever quem irá ser reconhecida. Depois, será apontado a pessoa, entre outras que guarde semelhanças, com a descrita, se possível. Interessante você ter mencionado isso, porque o termo "se possível" ele gera algumas discussões. Alguns doutrinadores entendem que é obrigatório encontrar pessoas com características semelhantes para poder garantir a legitimidade do reconhecimento. Já outros têm uma visão mais flexível, aceitando que, em casos excepcionais, onde não seja possível encontrar pessoas semelhantes, o reconhecimento pode ser feito apenas com o suspeito. Porém, a interpretação mais aceita é a estrita, exigindo outras pessoas com semelhanças físicas ao suspeito. Isso porque o uso do plural outras no inciso 2º indica a necessidade de mais de uma pessoa. E tem mais. Se houver receio de intimidação, a autoridade pode sim providenciar para que a pessoa que faz o reconhecimento não seja vista por quem está sendo reconhecido, para poder proteger a testemunha. Mas tem que lembrar que, no entanto, esse cuidado não se aplica durante a instrução criminal e o plenário de julgamento, o que é muito criticado pelos doutrinadores. Eles defendem a proteção do reconhecedor em todas as fases do processo. Depois de todo o procedimento, é necessário fazer um auto competente, assinado pela autoridade, pelo reconhecedor e por 2 testemunhas. Esse documento registra tudo o que aconteceu durante o reconhecimento. E é importante porque qualquer irregularidade pode invalidar o reconhecimento. Algumas interpretações aceitam pequenas falhas, mas a maioria defende que o procedimento descrito no artigo 226 deve ser rigorosamente seguido. Quando mais de uma pessoa precisar fazer o reconhecimento, cada uma deve fazer isso individualmente, sem comunicação entre elas para poder evitar influências. Em relação ao reconhecimento de coisas, descrito no artigo 227, ele segue basicamente as mesmas regras do reconhecimento de pessoas. Existe também o reconhecimento por fotografia, que apesar de não estar descrito no CPP, o STJ aceita como um meio legítimo de prova, desde que siga as formalidades do artigo 226.
e que seja corroborado por outras provas. E ainda existe o reconhecimento por videoconferência, permitido pelo artigo 185 do parágrafo 8º do CPP, podendo ser usado em situações especiais, como quando a pessoa está presa ou há questões de seguranças públicas. No entanto, devem ser transmitidos em tempo real e registrados detalhadamente. Bom, tratando de acareação, ela ocorre quando são colocadas frente a frente duas ou mais pessoas que fizeram declarações consideravelmente distintas sobre o mesmo fato. Pode ser entre acusados, acusado e testemunha, testemunhas, acusado, testemunha e a pessoa ofendida, e ainda entre as pessoas ofendidas, como determina o artigo 229 do CPP. Quanto aos peritos, eles não estão sujeitos à acareação. Se houver divergência entre laudos feitos por peritos distintos, o delegado ou magistrado deverá solicitar esclarecimentos, determinar a realização de laudos complementares ou designar nova perícia. O objetivo da acareação é provocar a retratação de quem estiver mentindo. Na prática, porém, observa-se que este meio de prova dificilmente dá resultado positivo, devido à tendência dos que mentirem a manter as suas versões. Pois é, bem como Guilherme Nucci preleciona, o ideal seria o juiz esclarecer a respeito das penas do falso testemunho, ao menos para as testemunhas, estimulando-as a narrar a verdade, o que implicaria a extinção da punibilidade. A acareação poderá ser requerida pelas partes, determinada pela polícia ou de ofício pelo juiz, sendo, neste último caso, justificada a diligência no objetivo de retirar a dúvida gerada a partir das provas trazidas pelas partes. Um detalhe é que também há a possibilidade de a acareação ser procedida mediante precatório, quando as pessoas a serem acareadas forem de localidades distintas, nos termos do artigo 230 do CPP. É importante lembrar que há a possibilidade de o representante do Ministério Público presidir acareações. Segundo Norberto Avena, tal possibilidade existe apenas quando estiver ele instruindo expediente de investigação criminal, formalmente instalado no âmbito da promotoria. Fora essa hipótese, não poderá presidir o ato, cabendo, na fase do inquérito, requisitá-lo à autoridade policial e, na fase judicial, requerê-lo. E a acareação, ela pode acontecer tanto na fase policial como na judicial, sendo que na fase do inquérito poderá ser ordenada pela autoridade policial por intermédio da sua própria iniciativa ou provocada via requisição do juiz ou do Ministério Público. Pede também que o delegado de polícia venha realizá-la a partir de requerimento de eventuais interessados, do próprio investigado, do seu defensor e da vítima, sendo que nesse último caso haverá discricionariedade da autoridade policial em deferir ou não a providência em exame. Em relação aos pressupostos, o primeiro é de que as pessoas a serem acareadas já tenham sido previamente ouvidas, por meio de depoimento, declaração ou interrogatório. O segundo pressuposto é que exista um ponto divergente, controvertido entre referidas pessoas, a fim de justificar a execução do ato. E falando sobre a obrigatoriedade de comparecimento e sujeição, não há como constranger alguém a submeter-se à acareação. Todavia, nada impede que sejam tais sujeitos conduzidos à delegacia ou ao juízo, em caso de não comparecimento justificado. Inclusive, em relação ao acusado, há previsão expressa no artigo 260 do CPP de que, se não atender à intimação para qualquer ato que sem ele não possa ser realizado, como a acareação, quando envolver contradições em depoimento prestado por ele, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença, a possibilidade esta que se estende igualmente ao ofendido e à testemunha. Partindo da prova documental, de acordo com o artigo 232 do Código de Processo Penal, consideram-se provas documentais quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Esse é o conceito no sentido estrito, porque aplicando nós podemos ver que outros elementos também podem ser considerados provas documental, como por exemplo fotos, vídeos, gravações e objetos móveis. Então assim nós entendemos que documenta qualquer objeto que dentro do processo desempenha uma função probatória. Agora, imagine uma situação onde alguém te ameaça através de cartas entregues na sua casa. O que é possível fazer nessa situação? O juiz vai poder analisar essas cartas, se você as levar. De
regra, o artigo 233 diz que as cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Porém, como nós bem sabemos, toda regra tem sua exceção. Nessa situação de ameaça, o destinatário das cartas poderá levar o documento para a juntada dos autos, porque, além dela estar fazendo parte da prova em si, o documento ainda diz respeito à defesa do seu direito, mesmo sem o consentimento de quem tem enviado as cartas. É o que diz o parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Uma situação onde as provas não serão consideradas é, por exemplo, está acontecendo uma busca e apreensão e encontram uma carta na residência do indivíduo. Pegam essa carta e vão juntá-la aos processos. Não pode, pois a carta ela foi obtida de forma ilícita. Aqui se preserva a intimidade das pessoas envolvidas com essa carta, não podendo violar o conteúdo e juntar aos autos. E qual é o momento certo para a produção de provas documentais? Se lermos o artigo 231, ele vai dizer o seguinte: salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, mas na prática não é bem assim que acontece. Temos que ter uma atenção onde fala em qualquer fase do processo. Via de regra, os documentos podem ser apresentados até o fim da instrução probatória, ou seja, antes do juiz ter acesso aos autos conclusos para a declaração da sentença. Encontramos exceção quando se trata de casos com competências ao Tribunal do Júri, no artigo 479, sempre do CPP. É possível perceber que o julgamento não será permitida a leitura do documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Lembrando que toda vez que houver a juntada de um documento, o réu terá que ser notificado e automaticamente terá direito à ampla defesa e ao contraditório, para poder se manifestar sobre os documentos juntados. Sobre a produção de provas, pode ser tanto espontânea quanto provocada. A espontânea é quando a parte entrega o documento para ser juntada aos autos por livre e espontânea vontade. Já a provocada, ela consiste na provocação por parte do juiz quando ele tiver notícia da existência de documentos que sejam relevantes para o andamento do processo. Ele vai mandar providenciar a juntada desse documento, se possível, independente do requerimento das partes. E é justamente essa provocação por parte do juiz que é alvo de críticas, porque vai contra o princípio da inércia do juiz, onde ele deve ser apenas provocado e não tomar iniciativa. O artigo 236 diz que os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo na sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por pessoa idônea, nomeada por autoridade. Lendo esse artigo, temos que ter atenção onde diz se necessário. Outro ponto que a própria lei se contradiz consigo mesma. Isso porque, em qualquer hipótese, o documento que estiver em língua estrangeira deverá ser traduzido, ainda que as duas partes dominem a língua estrangeira. Encerrando, no artigo 238 do CPP, diz que os documentos originais, juntos o processo arquivado, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimentos e ouvido o MP, ser entregues à parte que os produziu, ficando translados nos autos. Então, se ao longo do processo penal juntei um documento original, ao encerrar esse processo, posso requerer devolução desse documento para mim, desde que o Ministério Público seja ouvido e que deixe uma cópia nos autos. Agora, em relação aos indícios. O indício em si é um fato já provado que permite, por inferência, concluir pela ocorrência de outro fato. Ou seja, ele é sinônimo de prova indireta. Basicamente, pessoal, é quando eu provo um fato e por conta desse fato provado é possível deduzir um outro fato que também ocorreu é verdadeiro. Por exemplo, o réu tem como álibi que estava no trabalho na hora do fato, mas aí veio com o indício e a prova de que ele estava viajando e por conta dessa viagem automaticamente não poderia estar nesse trabalho. Essa é a ideia. Mas e aí, Marcos, é possível condenar uma pessoa somente por indícios? Bem, existem duas correntes, tendo doutrinadores que acreditam que somente por indícios é possível a condenação, e tem outros que entendem que somente poderão condenar criminalmente de maneira excepcional. Nesse sentido, ainda que o sistema processual tenha adotado a persuasão racional do juiz, deve ser observado o princípio da presunção da inocência. Por fim, a busca e apreensão, vista como uma medida judicial que permite às autoridades policiais ou judiciais entrarem em um local para procurar e recolher objetos ou documentos que possam servir como prova em uma investigação criminal ou processo judicial. Em regra, a busca e apreensão precisa ser autorizada por um juiz através de mandado judicial. Existem algumas exceções, como situações de flagrante delito, onde a polícia pode agir sem mandado. Em relação ao procedimento, ele funciona basicamente.
Primeiro, a autoridade policial ou o Ministério Público solicita ao juiz a expedição de um mandado de busca e apreensão, apresentando os motivos e as provas que justificam a medida. O juiz analisa o pedido e, se concordar, emite o mandado. Durante a execução, a polícia deve seguir algumas regras, como respeitar a inviolabilidade do domicílio e registrar tudo o que foi apreendido. E claro, nem sempre a busca gera apreensão, pois pode ocorrer que nada seja encontrado e nem sempre a apreensão decorre da busca, pois pode haver a entrega voluntária do bem. Vamos supor que a polícia tem indícios de que em uma determinada casa há drogas escondidas. Eles solicitam ao juiz um mandado de busca e apreensão, apresentando as provas. Se o juiz emitir o mandado, a polícia pode entrar na casa e procurar pelas drogas. Se encontrarem, apreendem e registram tudo, seguindo o procedimento legal. Caso a apreensão seja considerada ilegal, as provas obtidas podem ser anuladas e os responsáveis pelos abusos podem ser processados. Agora, ficou muito mais fácil entender as espécies de provas.